A vida como ela é. Na Longevidade Expo Forum, eu contei com a ajuda de 3 mulheres muito animadas que me mandaram fotos e vídeos me pedindo ajuda para melhorar a casa delas. Eu consegui dar várias dicas para melhorar segurança, conforto e com uma pitadinha de charme. Bora lá para assistir! Olá, pessoal! Eu estou muito feliz de estar aqui. A cada ano eu participo da Longevidade Expo Forum com uma solução diferente. E é engraçado porque eu sempre tenho tentado trazer muita coisa em relação à tecnologia, inovação, e esse ano a gente vai fazer um trabalho um pouquinho diferente. A gente vai colocar o pé no chão e mostrar a vida como ela é, a casa real das pessoas, os desafios reais que as pessoas enfrentam. E para isso, eu contei com a colaboração de várias mulheres que são participantes do SESC de Catanduva. Eu queria agradecer ao SESC, queria agradecer a Joraci, a Ivanil, a Silvia. Eu recebi várias fotos dos ambientes delas, da casa delas, e eu tentei organizar, como a gente não tem assim muito tempo, as perguntas e as dores que elas têm, porque eu acho que elas devem ser dores de várias outras pessoas. Né? Então, acho que, tirando a dúvida delas, acho que a gente consegue tirar a dúvida de muita gente. Eu vou começar tirando o elefante branco da sala, que é toda vez que a gente vai falar sobre ambientes seguros, a gente fala de banheiro, a gente fala de queda. Então, eu falei, eu vou começar logo com isso, porque aí a gente resolve isso e a gente passa para frente. Mas a gente sempre fala disso, porque isso sempre é um problema, é uma coisa assim impressionante, é comum a todos, é um dos primeiros lugares que a gente sente dificuldade, justamente porque é uma área molhada, então é uma área que leva naturalmente à queda, né? Seguido ali da cozinha e da área de serviço, que também são áreas que a gente trabalha com água. Então, eu já vou começar aqui mostrando 2 banheiros, um da Ivanil e um da Silvia. As duas estavam com problema de piso e estavam escorregando no banheiro e pediram uma sugestão. Junto com as sugestões que eu vou dar dicas e eu vou tentar ainda transformar esses locais em lugares charmosos. Então, a primeira dica que eu dou para elas é a questão de usar a fita antiderrapante. Presta atenção na embalagem, leia, eu coloquei bem grande assim, leia as instruções, porque ninguém lê. E o fato de instalar a fita antiderrapante de forma errada, ela reduz a durabilidade da fita e ela começa a descolar. Então, essa fita, primeiro que ela é específica para banheiro, então não serve outras fitas, precisa ser específicas para banheiros. Outra coisa que eu acho legal dela, porque ela é transparente, então ela não dá aquele aspecto feioso assim no piso, sabe? Aqui eu marquei em amarelo para facilitar que vocês conseguissem enxergar. E eu vou dar algumas dicas. Então, na embalagem, ele vai falar exatamente qual é a distância entre as fitas antiderrapantes. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Outra coisa é não passar a fita direto por cima do rejunte. O rejunte é justamente esse ponto aonde as peças do piso se encontram, do porcelanato. Porque o que acontece? Os pisos eles se encontram e onde tem um rejunte, ele normalmente desce um pouquinho. Então a água ela entra por ali, começa a entrar por baixo da fita e aí vai juntando junto com o resto de sabonete, shampoo, ela vai ficando meio preta, meio esquisita assim, sabe? E vai soltando a cola também. Então a primeira coisa é assim, você vem com a fita, salta o rejunte, passa a fita.
Outra coisa, quando você for instalar, veja o melhor aproveitamento. Então, você veja aqui no banheiro da Silvia, como o piso dela estava instalado reto, eu conseguia instalar as fitas retas. No caso do banheiro da Ivanil, que o piso foi instalado na diagonal, se eu instalasse as fitas adesivas retas, eu ia ter que interromper ela o tempo inteiro por causa dos rejuntos. Então, eu preferi instalar na diagonal. Estou falando como se eu tivesse instalado já, né? Mas já falei com a Ivanil e ela falou que ia instalar. Então, essa é uma dica importante. Aí, uma dúvida que o pessoal pergunta: pode ou não pode esses tapetinhos de ventosas dentro do box? Gente, eu ia falar sim e não, mas por caso de dúvida, eu vou falar não. O que acontece do tapetinho com ventosa? Ele funciona em circunstâncias específicas. Então, para ele funcionar direitinho, primeira coisa, o piso precisa estar seco quando você coloca ele no chão. Outra coisa, as ventosas também, elas não podem ficar ali passando por cima dos rejuntes, de novo, justamente porque nesse caso entra ar, e se entra o ar, a sucção não funciona. E com o tempo, essas ventosas, elas começam a parar de funcionar. Mas então, se eu fizer tudo isso, pode ser que eu possa usar? Se você tomar todos esses cuidados, pode. Só que na vida real, e hoje nós estamos falando disso, o que é que acontece? O que é que eu vejo no banheiro das pessoas? Acaba de tomar o banho, elas pegam esse tapete de ventosa e colocam para secar, justamente para não ficar acumulando aquela água. E aí, quando elas vão tomar banho de novo, elas ligam o chuveiro para esperar a água esquentar e aí pegam o tapetinho e jogam ele no chão. O que acontece? O piso já está molhado. E aí você coloca o tapete em cima do piso molhado e ele não adere direito. Então, ou você instala um piso antiderrapante, que é uma opção. Se o seu piso não é antiderrapante, você pode colocar as fitas antiderrapantes que eu especifiquei, que eu mostrei, ou mesmo umas resinas que vendem no mercado que deixam a superfície antiderrapante. Cuidado com as resinas, elas precisam ser reaplicadas de tempo em tempo, tá? Outra coisa interessante, quando a gente sai do box, tem o tapetinho que é para a gente escorrer a água e é quando a gente se seca, né? Presta atenção para que essa toalha de piso tenha essas bolinhas antiderrapantes. Algumas têm bolinha antiderrapante, outras têm fileiras antiderrapantes. O importante é que essa toalha de piso não escorregue na hora que a gente sai do box. Isso é bem importante. Aqui embaixo foi um truque que eu aprendi com uma cliente minha. Eu aprendo demais com as soluções que as pessoas já fazem em casa. E aí eu vou passando para frente, e hoje eu vou passar essa solução para frente. Que esse material, que ele é emborrachado, e ele vende a rolo aí nas lojas de armarinho, papelaria, loja de material de construção, e você pode cortar do tamanho, ele é ótimo para você colocar embaixo de uma toalha de piso, se a sua toalha de piso não tiver essas coisinhas antiderrapantes. Então, fica essa dica. O legal é que você pode cortar do tamanho que você quiser. Isso é muito legal também para você usar embaixo de passadeira de corredor, passadeira de cozinha, se você não anda muito arrastado, porque se anda com o pé arrastado, é risco de queda e a gente prefere tirar o tapete nos caminhos, não no banheiro, tá? Então, essa é a nossa primeira dica. Aí a gente volta para o banheiro da Ivanil. Então, quando ela mandou a foto do banheiro dela, a gente analisa várias coisas que a gente pode melhorar. Então, ela estava sem apoio, ela tinha esse problema do piso, ela estava sem box, estava sem apoio para o vaso sanitário. E aí a gente precisa sempre pesar quais são os riscos que isso traz. Então, por exemplo, o fato da gente não ter um box, seja de vidro ou cortina, para impedir que essa água saia, né? O que acontece? A gente vai acabar molhando todo o banheiro. E aí não haja tapete de piso que salve o risco de queda nesse caso. Então, vamos lá para algumas sugestões.
Uma coisa é colocar barras de apoio dentro do box. A gente pode colocar as barras como sugestão do que a norma NBR 9050 sugere, que é a norma de acessibilidade, ou a gente pode, não precisa ficar preso na norma. É muito legal a gente entender quais são os movimentos que a gente faz durante o banho. E aí a gente, na realidade, instala a barra na posição que a gente mais precisa. Então, pensa nas atividades que você vai fazer, lavar o pé, lavar a perna, lavar o cabelo, pensar se a barra na diagonal é melhor do que na horizontal. Uma coisa que eu gosto muito é de colocar uma barra na saída do box, porque é uma hora que a gente está completamente molhado, a gente está com uma mão normalmente ocupada com a toalha, a gente às vezes precisa pular aquele desnível do trilho do box, né? Ou mesmo desnível do piso. Então, esse é um ponto crítico, que é a saída do box. Então, eu gosto de colocar uma barra vertical, não precisa ser grandona, pode ser uma de 40 centímetros, se for o caso, bem na saída. Outra coisa também que eu aprendi foi colocar uma barra de apoio na frente do vaso sanitário quando o banheiro é estreito, como esse da Ivanil. Porque ele, às vezes, funciona melhor do que essas barras laterais. Então, veja se isso funciona para a sua casa. Barras laterais. Quando usar barras fixas, quando usar barras articuladas. Quando o banheiro é maior, a gente consegue usar as barras fixas, igual essa que tem aqui na foto, ou igual essa daqui. Só que o que a gente deve observar? Imagina se eu coloco essa barra fixa aqui, bem do lado do vaso. Ela vai parar aqui, ó. E o que acontece? Isso vai atrapalhar a circulação. E aí, imagina se algum dia eu preciso entrar com uma cadeira de banho. Aí, essa barra de apoio vai atrapalhar. Então, nesse caso, a barra articulada, ela é bem prática, porque ela fica abaixada quando você precisa, e se você precisar passar, você sobe com ela. Flávia, barra é muito caro, não dá para comprar barra de apoio hoje em dia. Gente, vamos improvisar. Essa daqui é uma solução que eu já vi na casa também de pessoas, que é usar tubos de PVC colados com cotovelo, tá vendo? E aí a pessoa faz a barra do tamanho que ela quer. O importante, quando você... E pode ser tubo de PVC, pode ser tubo de ferro, depende do lugar que você vai colocar, né? O de PVC funciona melhor em áreas molhadas para não enferrujar. Mas o de ferro é mais firme e funciona melhor em áreas não molhadas. Garanta que você vai passar bastante cola, que você vai dar o tempo de secagem da cola suficiente e que nesse ponto daqui, que é exatamente onde a gente prende a barra na parede, tem que ter pelo menos 3 parafusos de 8. Para quem entende dos parafusos, quando a gente vai comprar, tem parafusos de 10, de 8, de 6, 3 parafusos de 8. Fica a dica. Aí, a gente estava pensando, tá bom, o que mais a gente pode melhorar no banheiro da Ivanil? Isso daqui é importante, gente. Muita calma nessa hora. Barras de sucção, funcionam ou não funcionam? Olha, eu tenho as minhas ressalvas com esse tipo de barra. Eu costumo não aconselhar. Por quê? Eu mesmo já comprei, já testei, e a longo prazo, essas barras, elas tendem a parar de funcionar, e aí é justamente quando a gente mais precisa, então elas não são muito confiáveis. Se você tem uma dessas, você tome alguns cuidados, que a lógica é a mesma daquela da ventosa e da fita. Evite colocar a parte de sucção em cima de áreas de rejunte, justamente porque o ar vai entrar por aqui e aí a sucção não vai funcionar direito. Quando eu uso essa barra de sucção, eu uso muito ela para testar a posição da barra com o usuário. Então, às vezes, a gente não sabe exatamente a melhor posição da barra, a gente deixa essa barra temporária e a gente vai vendo o que melhor é essa altura, vai testando posições. Quando a gente achou a posição ideal, a gente vai lá e coloca uma barra fixa parafusada na parede. Então, assim, pode ou não pode? Pode, com ressalvas, tá?
Aí nós vamos tentar deixar o banheiro da Evanil um pouco mais charmoso. Então, coisas que a gente pode fazer. Eu adoro usar plantas. Vocês estão vendo aqui, ó, tem uma planta aqui, uma samambaia aqui, tem uma planta aqui. As plantas, elas fazem muito bem. Eu acabei de escrever um artigo justamente sobre o poder da natureza na nossa vida e as propriedades benéficas que ela tem fisicamente para a gente. Então, se o seu banheiro é todo branco, como a maioria dos banheiros são, porque normalmente as construtoras entregam um produto mais neutro para agradar todo mundo, as plantas, elas podem trazer um pouquinho de cor. Isso é bem legal. Tem uma outra coisa também que as pessoas têm feito muito, que é pendurar esses ramos de eucalipto no chuveiro, porque aí com o vapor ele vai soltando aquele cheirinho de sauna gostoso. Isso é legal. Se não dá para pendurar, dá para colocar a planta em prateleiras. Né? Aliás, prateleiras desse tipo, estrategicamente colocadas, são muito úteis no banheiro. Cuidado para não colocar numa altura que você precisa ficar na ponta do pé, tá? Tem que ser sempre uma altura que você consiga alcançar em um lugar que não te atrapalhe, que você não fique batendo a cabeça nem esbarrando nela. Ah, Flávia, mas essas cortinas de banheiro, elas são muito sem graça. Eu fui lá comprar, só tinha branco, cinza, e a gente olha lá fora, tem um monte de cortina legal. É verdade. A gente aqui no Brasil ainda tem poucas opções de cortinas charmosas para banheiro. Mas a gente tem soluções. Uma delas é fazer um trilho duplo e usar a parte interna com a cortina de plástico e a parte externa com uma cortina de tecido. Porque aí você pode pirar nas estampas, nas cores, no que você mais gosta. E o legal é que você pode tirar e lavar de tempos em tempos. Você pode até, inclusive, ir trocando de tempos em tempos. Isso vai deixar o seu banheiro, que é branco, muito mais charmoso. Aí, do outro lado do banheiro da Evanil, ela tem uma bancada e tinha um banheiro, que aqui, um espelho, que aqui não dá para ver muito, que era bem pequenininho, e uma arandela, que é uma lâmpada, na realidade, estava solta. Então, o que eu sugeri para ela? Um espelho inteiro, que chegue o máximo possível até a altura da bancada. Por que isso? Porque se você eventualmente usar essa bancada sentado, você conseguir se enxergar. Né? Então, a gente sempre tenta trazer o espelho mais baixo possível, ou mesmo tem modelos hoje em dia que inclinam. Outra coisa é aproveitar o ponto de energia que ela já tem para colocar uma arandela que ilumine melhor a superfície, tanto de trabalho ali da bancada, quanto do próprio rosto. Né? Então, a gente pode colocar umas bonitinhas, com luz difusa. Se no seu banheiro você não tem esse ponto de energia atrás do espelho, normalmente sempre tem uma tomada. Então, você pode usar esses tipos de arandelas que você liga na tomada, que você não precisa fazer instalação igual essa aqui de cima. E aí você fica com uma luz lateral, que é, inclusive, até melhor, porque dá menos sombra, né? Outra solução, espelhos. Uma solução que dá muito charme para espelho é justamente a gente fazer uma caixa de marcenaria, faz um fundo de marcenaria, cola o espelho por cima e aí a gente passa uma fita de LED por trás, que vai dar esse efeito daqui. Então, é uma solução simples, que é muito charmosa e ela dá uma luz bem legal. Outra coisa que eu gosto de fazer muito é esses armarinhos espelhados. Se você tem muitos objetos no banheiro, é uma boa solução para você guardar. Então, atrás do espelho, você coloca suas coisas. Seguindo para a casa da Cleusa. A Cleusa me mandou essa foto, que é a escada de entrada da casa dela, que ela tem dificuldade. E foi muito interessante, porque quando eu vi a primeira foto, eu falei, entendi, ela tem 2 degraus, ela entra em casa. Aí, quando eu vi a segunda foto, eu falei, gente, não tem mais um degrau aqui, ó, entrando na porta. Aqui eu tive uma ilusão de ótica. Essa é a questão dos contrastes que a gente fala em relação às cores, né? Outra coisa que eu percebi também é que tem um outro desnível aqui, ó, bem alto, e ele está logo na saída da escada, tá vendo? Então, depende, se você perder o equilíbrio aqui, ainda corre risco de você cair para lá.
Então, o que a gente está sugerindo é corrimão, certo? E guarda-corpo. Esse corrimão sempre tenta chegar com ele mais para frente. Pintar os espelhos com uma cor diferente. Espelho é essa parte vertical da escada, tá, gente? Olha como faz diferença quando eu tenho o piso pintado de uma cor diferente. Outra coisa é colocar, aí sim, fita antiderrapante, bem chamativa, porque vai ajudar tanto na visualização do piso, né? Ia estar numa parte externa, então aqui molha. E aqui, nesse pedaço daqui, que está bem o degrau, colocar um guarda-corpo. Eu vou mostrar para vocês na foto seguinte. Sugeri a ela que colocasse uma luminária na lateral para ajudar ela a abrir a porta, para enxergar melhor o lugar da chave. E uma coisa muito bacana que a gente faz em áreas laterais da escada é colocar vasos e jardins, porque além de deixar bonito, ele é um ponto focal visual que chama atenção para o desnível e evita que a pessoa vá por aquele caminho. Então, aqui eu tenho umas imagens de referência dessas iluminações que mostram aqui como a gente usar do contraste, opções de guarda-corpo e corrimão, que você ainda consiga enxergar do outro lado. Isso daqui é feito com tela metálica, bem barato de encontrar no mercado e pedir um serralheiro para fazer, mais barato do que fazer de vidro, essas coisas. E outra, se possível, usar, porque aqui eu vou até voltar um pouquinho, o piso dela aqui de fora é um piso de pedra, tá vendo? Esse piso ele é muito irregular, então ele é ótimo para trupicar. Se pudesse instalar um piso antiderrapante por cima do piso mesmo existente, não precisa quebrar tudo, porque vai facilitar. E aí, dicas sobre escadas para vocês. Prefira corrimão com seção circular. A pega é melhor. Em torno aí de 4 centímetros é uma medida boa. Outra, avance pelo menos 30 centímetros após o fim da escada. Muita gente perde o equilíbrio justamente, vem com aquele movimento e perde o equilíbrio justamente na hora que você está chegando no fim. Então, avance um pouquinho com esse corrimão. E outra, evite espelhos vazados, igual dessa escada, que tem só o piso e aí é vazado. Então, tente colocar uma barreira e ser sempre sólido. Dicas imperdíveis. Cidinha tem um problema com a rampa dela. É engraçado, porque a gente fala, coloca uma rampa ao invés da escada para facilitar. Só que se a gente for reparar, nessa rampa da Cidinha, ela tem 3 degraus. Ela tem um degrau para entrar na rampa e ela já entra inclinado. Aí tem outro degrau para o patamar. E para entrar na casa, ela ainda tem mais um degrau. Então, o que nós estamos sugerindo? É fazer essa rampa. Então, a gente nivela o patamar final com o nível da casa, para não acontecer igual na casa anterior que a gente viu. Então, a rampa já acaba no patamar que está no mesmo nível. E aí a gente faz, depois vou falar para vocês porque disso daqui é uma curva para seguir, para que ela fique com uma inclinação mais confortável, tá? Para subir. Colocar corrimão. E ela tem aqui um pátio que é muito legal para fazer um jardim de vaso. E o jardim pode ser de vaso, e ela pode misturar uma horta suspensa, que fica ainda numa altura boa para ela manejar os temperos, as ferramentas, e fica lindo, né? Porque traz um verde, traz uma cor, pode ter vaso colorido, pode ter um banco para ela sentar no meio desses vasos, uma cadeira. Então, é assim, a gente ajuda de um lado, ajuda do outro. Dicas importantes. Eu não vou ensinar vocês a fazer conta, tá? Isso daqui, ó, que eu queria mostrar é o seguinte, para desenhar uma rampa, tem truque. Então, peça ajuda para um arquiteto. Mas tem algumas coisas que a gente já pode levar em consideração, que ela tenha no mínimo 1,20 de largura, que ela tenha 2 alturas de corrimão. Por quê? Porque a altura mais baixa, que é de 72, ela é mais fácil para quem está numa cadeira de rodas, por exemplo, e a de 90 para quem está caminhando a pé. Por isso que eles pedem 2 alturas.
E outro detalhe que passa desapercebido de muita gente, é muito útil, é esse degrauzinho aqui, ó, que a gente chama de guia de balizamento. Porque se você estiver descendo com a cadeira de roda e perder o controle da cadeira e ela desviar, ela vai parar nessa guia e não vai cair do outro lado, né? Então, essa é uma dica bem útil. Aqui eu coloquei 2 sugestões de foto. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma rampa metálica, porque às vezes não dá para parar, não dá para quebrar. É mais fácil pedir um serralheiro para fazer uma rampa metálica, ele já chega com ela pronta e já instala. Você pode fazer ela de cimento, então eu dou algumas dicas quando você for em relação a revestimento de rampa, tá? Se você fizer uma rampa e colocar um revestimento, garanta, se for uma cerâmica ou um porcelanato, que o CA, o que é isso? Coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito que vai te falar exatamente o quanto esse piso escorrega ou não, seja acima de 0,8. Essa informação vai na caixa do fabricante. Então, quando você chegar na loja de material de construção, pergunte qual é o CA. Se for uma rampa metálica, tem que usar essas chapas tipo xadrez ou com bastante textura. Igual tem no piso de ônibus, tem muito isso, né? Que é justamente para não escorregar. Se for de cimento, tenta usar o vassourado. O que eu não gosto muito de piso de cimento vassourado para rampa é que se a gente cair, a gente fica igual criança, né? A gente rala o joelho inteiro, então eu evito. Se for fazer de pedra, evite esse tipo de pedra de caco, porque é muito difícil mantê-las niveladas. Então, fica assim, saindo umas alturas que é ótimas para trupicar. Então, prefira pedras mais uniformes, maiores, para que você não tenha muitos rejuntes e muitos desníveis. Aí, aqui, vou passar o vídeo da Joracy para vocês. Vamos lá. Esse espaço aqui, ó, eu reservei para mim fazer as aulas. Então, é um espaço muito gostoso, não tem nada que atrapalhe. Não sei se vai ficar bem. Era um quarto, agora arrumei, tirei uma cama e fez esse espaço aqui para mim. Muito legal. Então, esse é o quarto que não era quarto. Esse quarto ele tinha originalmente 2 camas. A Joracy já tirou uma cama e ela usa esse quarto para fazer ginástica online pelas internet, justamente com o SESC, que durante a pandemia estava fazendo atividades físicas online e ela estava usando esse quarto e ela queria dicas. A primeira dica que eu ia dar para ela era justamente mudar a posição da cama e deixá-la atravessada aqui embaixo da janela. Por quê? Na hora que eu mudar essa cama de lugar, eu vou ganhar mais espaço aqui e um espaço onde eu consigo instalar um espelho grande. Então, instalar um espelho grande, colocar uma barra, tipo essa de balé, vou mostrar para vocês. Ela pode pintar essa parede, e vou mostrar também para vocês sugestões. E aí, essa mesinha anterior, que está bem aqui do lado com o laptop, ela vem para o lado da cama e ela pode pôr o laptop aqui para ela enxergar de frente, ou mesmo pôr o laptop em cima da cama, para ela enxergar de frente e fazer atividade. Aí, dicas dentro desse quarto que ela pode fazer. Uma delas, vocês separaram que o piso lá é cerâmico. Então, ou ela usa esses tapetinhos emborrachados para não escorregar na hora de fazer atividade física, ou se o quarto é só usado para isso, ela pode instalar esses pisos emborrachados de encaixe, de EVA. Antes existia isso muito para criança, hoje em dia já tem, as academias de ginástica usam muito, então dá para comprar esses módulos e ele é fácil de cortar para chegar, assim, se adaptar ao espaço, e aí não escorrega e é muito bom. E aqui eu coloquei uma foto do exemplo que eu dei do espelho com essa barra de balé, que é boa, que ela pode usar para se apoiar para fazer atividade física. E o espelho é legal para checar se a postura está correta na hora de fazer o exercício. Chegando no final,
Aquela parede que estava vazia, ela pode fazer uma pintura geométrica, ela pode fazer uma colagem com as memórias de vida dela, das melhores fotos, papéis, anotações. Ela pode chamar os netos para colorirem essa parede com ela. Dá para a gente fazer desenhos só com a caneta preta e depois os netos vêm colorindo e preenchendo os entornos. E é legal que vira uma memória afetiva, né? A gente só tinha meia hora para falar, então eu tive que correr. Depois a gente dá uma olhada, vou dar uma olhada nas perguntas do chat, vou deixar meu e-mail, convido vocês a verem o meu estande virtual que está exposto, porque eu tenho vários produtos para cada tipo de público diferente, e um deles vai acabar encaixando em vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito, e eu consegui ficar dentro do meu tempo. Que legal. Adorei, adorei, muito bom. Que conteúdo importante, né, Flávia? Não é? Vai dar para aproveitar umas dicas aí? Com certeza, e é curioso, assim, porque tudo que você estava falando, eu estava prestando atenção, e outro dia a minha mãe caiu, porque tinha um piso ali que era liso, não tinha o antiderrapante, eu fiquei super preocupada, né? Bom, fácil de resolver. Muito obrigada, viu? Pela sua apresentação de hoje. Até uma próxima. Bom, agora a gente segue para um intervalo e voltamos em 5 minutos para falar sobre bem-estar e saúde mental. Não saia daí.